Olá, essa é uma apresentação para o primeiro simpósio de Resíduos, Inovação e Sustentabilidade. O título do artigo é Do lixo ao lucro, uma revisão integrativa da literatura sobre empresas baseadas em upcycling sob a ótica da visão baseada em recursos. Os autores: eu, Rafael Dietrich Moura Costa, aluno de mestrado da PUC Paraná, e meus orientadores, professor doutor Ubiratan Tortato e professor doutor Juan José Camul Viacava. Introdução. Durante essa apresentação, eu coloquei alguns exemplos de produtos produzidos pelo upcycling. Para aqueles que não estão familiarizados com o termo, observarem as muitas possibilidades de produtos. O upcycling é uma das muitas estratégias para a implementação da economia circular, aplicando a reutilização criativa de resíduos e produtos em fim de vida útil para criar novos produtos com maior valor agregado. O upcycling diferencia-se das reciclagens convencionais apenas pelo valor final do produto obtido, enquanto que na reciclagem o valor final do produto é basicamente o valor dos materiais que compõem aquele produto. No upcycling, o produto final tem um valor agregado muito maior, muitas vezes excedendo até o valor do produto original. A visão baseada em recursos nos fornece uma boa lente teórica para podermos analisar quais recursos e como esses recursos são combinados para gerar vantagens competitivas sustentadas. O foco desse trabalho são as pequenas e médias empresas baseadas em upcycling, que chamam pela sigla PMEBU. Essas empresas são quase a totalidade dos empreendimentos que praticam o upcycling. Revisão da literatura. O upcycling é uma das muitas estratégias para a implementação de um sistema de economia circular. Outras estratégias compreendem remanufatura, reuso, reciclagem convencional, entre muitas outras que possam existir. Grandes empresas possuem uma quantidade de resíduos que estão ociosos, sendo muitas vezes destinados à incineração e aterros. Algo parecido acontece com produtos em fim de vida útil, pois os consumidores não têm orientação sobre o descarte e muitas empresas não praticam ações de logística reversa. O upcycling é considerado uma alternativa para a destinação desses resíduos, criando uma cadeia com maior geração de valor, que pode ser maximizada ao termos a clareza de quais recursos são importantes e como esses recursos são combinados pelos empreendedores. Além disso, esse tipo de produção gera benefícios para o meio ambiente, desviando resíduos de aterros e gerando renda para comunidades em situação de vulnerabilidade, pois muitas dessas empresas também são negócios sociais. Métodos. Para orientar nossa pesquisa, criamos duas perguntas norteadoras, seguindo as orientações de Moher et al. A primeira pergunta: quais são os recursos e ou atividades relacionadas às PMEBU que a literatura aborda? E quais desses recursos atividades podem ser considerados um recurso que gera uma vantagem competitiva sustentada sobre a lente teórica da visão baseada em recursos? Utilizamos aqui duas bases de dados, a Web of Science e a Scopus. Elas foram escolhidas por serem as bases mais utilizadas em ciências sociais e áreas correlatas. Optamos por utilizar duas palavras-chave em pesquisas separadas em cada uma das bases de dados, a palavra upcycling e a palavra repurpose, que em algumas situações podem ser consideradas como um sinônimo para o upcycling. Para a seleção de artigos, utilizamos os critérios descritos por Paul Mathieu. O primeiro filtro que colocamos foi remover todos os artigos que não pertencem às áreas de Business, Management, Environment, Economic e Social Science. Depois disso, fizemos um segundo filtro, onde removemos os artigos de revistas de baixo impacto, Q3 e Q4. Para o terceiro filtro, foi feita uma leitura inspecional do título,
e resumo para remover artigos que abordam o upcycling de maneira superficial. Artigos que abordam as características de design dos produtos de upcycling também foram retirados. Resultados: obtemos um total de 1.186 artigos na Web of Science e 1.147 artigos na base de dados Scopus. Comparamos os resultados das duas bases e removemos os resultados duplicados. Aplicando os filtros já descritos anteriormente, obtemos 67 artigos elegíveis para análise final. Durante a análise dos artigos, pudemos perceber que pequenos e médios empreendedores fazem uma interpretação diferente das grandes empresas de quais recursos são considerados estratégicos para a implementação de estratégias que gerem vantagens competitivas sustentadas. Essa figura aqui apresentada classifica os resultados obtidos em recursos tangíveis e recursos intangíveis, sendo que os recursos tangíveis foram classificados em matéria-prima, estrutura, equipamentos e financiamento. Os recursos intangíveis foram classificados em capital humano, ensino-aprendizagem, cooperação, parcerias, cocriação e conexões. Matéria-prima, equipamentos e financiamento. Muitos expõem suas preocupações com a qualidade dos resíduos e que o fornecimento da matéria-prima não é constante, sendo que encontrar uma fonte confiável para a obtenção de matéria-prima muitas vezes é crucial para o bom andamento do negócio. Os empreendedores também apontam que o seu processo de produção é majoritariamente artesanal, o que acarreta um alto custo de produção e uma produtividade reduzida. Equipamentos que poderiam acelerar o processo geralmente têm custos muito altos para essas pequenas e médias empresas. Somado a esses custos, a dificuldade de conseguir financiamento por meio formal dificulta que essas empresas consigam ganhar escala. Isso deve principalmente ao fato de que bancos e investidores não entendem a proposta de valor dessas empresas. Muitas vezes, esses pequenos empreendedores conseguem o financiamento que precisam com parentes e amigos e não no mercado formal. Capital humano. Muitos dos upcyclers trabalham sozinhos ou com equipes pequenas, pois contratar profissionais qualificados torna-se muito oneroso para esses empreendedores, visto que sua produção é pequena e sua lucratividade ainda é limitada. Muitos desses empreendedores apostam no desenvolvimento de mão de obra dentro da comunidade local, sendo que uma parcela considerável dessas empresas são negócios sociais, voltados para a qualificação de pessoas em situação de vulnerabilidade. Também é destacado pelos empreendedores que o aproveitamento do conhecimento pertencente às comunidades que eles estão inseridos torna-se um diferencial ao incorporar características únicas daquelas comunidades nos produtos, seja no design, seja na forma de fazer. Ensino, aprendizagem, cooperação e parcerias. Diferente do que acontece com grandes corporações, o compartilhamento de conhecimentos e experiências são consideradas como recursos essenciais para essas empresas, seja pela troca de técnicas de produção, oportunidades de venda de produtos ou onde conseguir insumos. Essas parcerias criam um ecossistema de apoio mútuo que beneficia todos os envolvidos. Para esse tipo de negócio, a competição foi substituída pela colaboração com ganho para todos os envolvidos. Cocriação e conexões. A cocriação de produtos entre empresas e principalmente entre empresa e consumidor é citada como sendo algo quase que exclusivo dessas empresas de upcycling, pois ao utilizar matéria-prima escassa junto com a criação feita em parceria com os consumidores, são criados produtos únicos
que têm alto valor agregado e que não podem ser imitados por empresas concorrentes. Contudo, essas práticas ainda não estão bem estabelecidas. A difusão delas é considerada lenta pelos empreendedores, que empregam esforços para que a cocriação ganhe mais corpo no mundo do upcycling. Outro ponto também que foi destacado pelos artigos analisados é a conexão do consumidor com o produto de upcycling. Esses produtos possuem duas identidades, uma identidade passada e uma identidade atual. Essa dualidade cria uma narrativa na cabeça do consumidor que se conecta emocionalmente ao produto, gerando um recurso único que não pode ser imitado por outro empreendedor. Assim, ao salientar a identidade passada de um produto, torna-se fundamental para que a empresa possa obter essa vantagem competitiva sustentada. Conclusão: esta revisão apontou que a atividade de upcycling é uma alternativa promissora para o avanço da economia circular. Entretanto, algumas barreiras devem ser transpostas para que esta forma de produção ganhe maior relevância e consiga ser escalada. Conseguimos identificar os recursos que geram vantagens competitivas sustentadas, traçando também um perfil das barreiras enfrentadas pelos empreendedores. Por fim, apostar na saliência da identidade passada e as características únicas do produto parecem ser um caminho promissor para gerar engajamento do cliente e, consequentemente, uma vantagem competitiva para essas empresas. Muito obrigado e até a próxima.